Malditos sejam! Olá, humanos da Rádio Armazém! Este é o Carnificínio, programa sobre filmes trash da Rádio Armazém. www.radioarmazém.net. E este programa é um oferecimento à produção do Gárgula Bar. Teleentregas, por enquanto. É, teleentrega, porque apesar de ter saído um decreto estadual que libera tudo, não interessa, se tiver bandeira preta, pode ter até, sei lá, o quê? Pode ter qualquer coisa. Quer comer um pastel? Vai, pode ter. Mas bar e boate ainda não pode. E o nosso alvará é de bar. Aí vocês vão falar assim, mas abriu um bar na esquina ali de casa. Porque eles devem ter um alvará de lancheria. Eles devem ter batatinha. Polentinha. A gente não tem polentinha, batatinha. Lentinha. E aí se vocês falarem assim, mas então bota um fogão e faz uma polentinha. Não é assim que funciona, porque se fosse assim a gente já tava aberto, né? Burocracias. Vocês sabem em que país vocês vivem, mas nós não temos culpa de ter nascido no terceiro mundo. Verdade. E hoje teve até guerra de abacaxi na rua aí, então... Se a gente tivesse os abacaxi, né? Podia oferecer pra galera e daí a gente teria comida. E aí, onde é que vocês encontram a nossa desgraça? Em facebook.com/gargulabar e instagram.com/gargulabar. Vocês podem fazer um takeaway na Serafim Valandro 863. Takeaway é foda, né? Takeaway. Pega e leva. Pega e te manda. Pega e te some daqui. É isso que tu pode fazer. Pega um monte de cerveja e desaparece. Ou então pedir uma tele, que se for pertinho é até de graça. Tinha mais algum... outro recado, né? Semana que vem é Halloween, então a gente essa semana agora vai postar uma promoção legal com vários itens temáticos. Então fiquem ligados nas nossas redes sociais. Item de colecionador. Itens de colecionador. Então vamos lá, o tema do dia. Qual que é o tema do dia? Estreias de diretores famosos que começaram fazendo filme de terror, alguns meio trash, né? 100% trash, outros não nem tanto, mas mais de suspense, mas são diretores que despontaram aí para uma carreira de sucessos, uma carreira bilionária e começaram com filmes bem diferentes do que a gente tá acostumado a ver eles fazendo. Eu ia falar low budgets. Baixo orçamento. E tem vários, né? Assim, também é interessante a gente já falar que a gente não colocou diretores que são conhecidos por toda a sua carreira ser de filme de terror. Né? Não botaram, sei lá, John Carpenter. Cara, John Carpenter é um dos melhores diretores que tem, mas a gente não colocou nessa lista. Wes Craven, que sempre fez filmes de terror e tal. Não, essa lista fala de diretores que estrearam com filmes do gênero, né? Seja, como o Marcelo falou, filmes trash, ou mesmo que não fosse trecheira, ainda assim é filme de terror e tal. É um terror psicológico, como a gente vai ver no primeiro aí. E aí eu até já lembrei de uns que a gente talvez nem tenha colocado aqui na lista, mas a gente chegou a comentar outro dia, né? Tipo, Danny Boyle. Não é a estreia dele, não é Extermínio, mas é um diretor, né? Que já passou por vários estilos, assim. Inclusive fazendo um dos filmes mais conhecidos do estilo, eu diria. Pelo menos aqui nessas últimas décadas agora, assim. De que ano é o Extermínio, inclusive? Acho que é 2000 e pouco, né? Começo dos anos 2000. Então pensar isso, né? Dos anos 2000, é um dos filmes mais marcantes, assim. Muito bem, vamos começar, então. Cara, esse primeiro da lista, daria pra dizer que... é um dos maiores diretores de todos os tempos. Dá pra dizer isso? Dá, né? Não, acontece que esse diretor... fala o nome aí dele já. Não, ainda é suspense ainda. Não, esse diretor é um dos caras que... Sempre teve aquelas 10 maiores bilheterias de todos os tempos. E ele sempre teve nessas 10 maiores bilheterias. Não dá pra dizer que não foi um cara de sucesso, porque depois de muito tempo ele arrecadou vários Oscars com o filme que a gente vai comentar ali e tal. E, cara, é o top 5 de diretores famosos. E eu acho que essa lista ricos. Até meio que se originou da gente ter falado, né? Sobre o filme da estreia dele no programa passado. Exatamente. Foi, né? Eu acho retrasado aquele de carros. Qual que foi o passado? Crianças. Tu vai perguntar pra mim? Passado foi crianças. Crianças. O anterior que era sobre caos. Então, Steven Spielberg, que o seu filme da estreia foi Duel, Encurralado, de 1974.
que, como a gente já comentou lá no episódio... 71. Ele 71, ele tem 74 anos. Ele tem 74 anos, né? O filme é de 1971. Então, cara, todo mundo conhece os filmes do Spielberg, só a gente fez uma listinha aqui das maiores bilheterias. O Spielberg fez muito filme, e nem todos eles foram maiores bilheterias. Então, tipo, Tubarão... Não, espera aí. Antes a gente fala um pouco do filme. Filme da estreia. Encurralado. Tá. Né? A gente já tinha comentado um pouco no outro programa. Não, tá. Não, eu ia começar com as maiores bilheterias depois do filme da estreia dele. Mas bom. Tanto faz, segue. Não, segue aí, vai. Então, Encurralado, aquele filme que a gente já tinha comentado sobre o filme sobre o programa sobre carros, né? Tem um cara que tá dirigindo uma estrada, né? Aquele tipo de estrada tipicamente americana, assim, tipo no meio do deserto, assim, né? E ele Tipo, Route 66, aquela... e aí ele ultrapassa um caminhão e, cara, o maluco fica putaço, assim, né? E começa a perseguir ele, tentar bater no caminhão nele e tal. E aí é interessante porque o filme, ele tem esse mega suspense, assim, e ele tem um pouquinho de um clima um pouco mais sobrenatural, porque a gente nunca vê o motorista. A gente vê que tem um motorista, porque aparece o braço do motorista e tal, mas a gente nunca vê o motorista, assim. É como se fosse o caminhão mesmo. E tem aquele negócio do caminhão, às vezes tá acelerando, o caminhão às vezes consegue quase mais rápido que o carro, né? Tanto que o caminhão chega e traz das encostadinhas e faz aquele barulhão de monstro, meio que, mas ainda assim um motor de caminhão, o que dá um ar mais, né, bizarro assim pro... Foi um filme feito pra TV, mas ficou tão legal que daí acabou indo pros cinemas. Então, né, um filme que é bem conduzido, é um filme legal, um filme, né, recomendado pelo Carnificine. E tem essa curiosidade, né, de um filme que não tem toda aquela grandiosidade que a gente tá acostumado em coisa do Spielberg, até por ter, né, o filme da estreia dele, então o cara entende isso. O filme foi produzido em 13 dias. 13, imagina 2 semanas, cara. 2 semanas o cara conseguiu gravar. É legal de ver as fotos da época, o Spielberg com um cabelão, assim, um óculos gigante e tal. 50 anos atrás. Eita, louco. Cara, ele tinha 24 quando fez esse filme. Ele era trinovo. Isso é uma coisa também de pensar, né? Tipo, com 24, cara, ele fez esse filme. E é um filme muito massa, cara. E, tipo, 24, cara, é um piá. E esse filme foi inspirado em fatos reais. Então alguém realmente foi perseguido por um caminhão. É bizarro. Isso aí acontece seguido. Seguido. Não aqui no Brasil, aqui eles te matam e saqueiam a carga. Aquele caminhão que virou esses dias, um caminhão de cerveja que virou dentro de um esgotão, assim, de um valão de esgoto, e as pessoas pulando dentro do esgoto pra pegar os fardinhos de cerveja. Brasileiro. Sabe o que? Hoje eu vi um caminhão, uns fardos gigantes de Coca-Cola, e os caras foram tirar, aquilo caiu no chão, estourou tudo, virou um chafariz assim. Chafariz de Coca-Cola com mentos. Bizarro. Agora sim, maiores bilheterias. As maiores bilheterias do Spielberg. Tubarão, que foi o primeiro filme dele e um dos primeiros filmes a passar da marca dos 100 milhões de dólares. Que também é um filme de terror, né? É suspense. Não é um filme de terror clássico, assim, mas, cara, é um tubarão assassino matando pessoas e tal. Aparece uns braços boiando, um pé boiando e tal. ET... Que não é um filme de terror, mas é um filme de fantasia, né? Então, tá juntinho. Anda junto, assim, anda meio perto, Só que, claro, tem uma pegada, né? Muito mais pra família. Cima, assim, família, né? Tá? Apesar de ser momentos tristes, mas é um filme, no geral, assim, mais alegrinho. Tem final feliz. A quadrilogia Indiana Jones. Também conversa muito com a fantasia. E tem algumas coisas que com o terror também, né? O segundo... O cara derretendo, umas coisas assim. Tem o da Arca Perdida, os caras derretem. O segundo que tem voodoo. Tem as pessoas comendo cérebro de macaco. Não, tem um que vem os escaravelhos nos caras, assim, e tal. Acho que tem uma coisa assim, né? Ou isso sei lá, da múmia. É da múmia, né? Viajei. Mas tem depois o ZT naquele último, né? O último o último é mais fraco deles, infelizmente. Na verdade, eu nem sei se é dele, mas deve ser produzido por ele, pelo menos, né? O último Indiana Jones? É dirigido por ele. É dirigido por ele? Sim. Mas enfraqueceu, né? Pegou a história do George Lucas. O George Lucas estava moendo aquela história de caveira de cristal há décadas e queria que ele fizesse.
Jurassic Park, que foi durante muito tempo a maior bilheteria de todos os tempos. Cara, que filme maravilhoso que é Jurassic Park. Jurassic Park é 94, né? 94. Cara, que filme foda, cara. Stan Winston, né? Stan Winston. Cara, é um dos motivos do filme ser tão bom é pelos efeitos visuais dele, assim. E, cara, tem cenas que tem robôs do Tiranossauro, não é digital, ele é mecânico. Pois é. E tu acha que é digital e é perfeito. E aí, outra coisa que é muito recomendado, sigam a página do Stan Winston no Instagram. Todo dia tem postagem mostrando esses making off de filmes antigos e tal, assim, cara, é muito massa, muito massa, mostrando aqueles bonecão dos dinossauros e tal, assim, muito foda. Muito bom. E né, claro, o Jurassic Park tem muito também da questão do terror, né? Tem momentos aterrorizantes, aqueles Velociraptor atrás das crianças naquela cozinha lá, assim, tipo, tenso. Tu vê em todos os filmes dele um suspense bem construído. Não é à toa que ele fez sucesso com esses filmes. Se tu for ver, ele tem todo um suspense. Tipo, no Tubarão, ele não mostra o tubarão de cara. Sabe? No Jurassic Park demora até pra aparecer os dinossauros. Cara, o tubarão dá pra dizer que tem até muito do encurralado mesmo, né? Da perseguição. Tem o esquema do tubarão atrás do barco, o tubarão não sei o quê. E aí, aquela música do tubarão também, né? Constrói um clima muito massa, assim. E depois... A lista de Schindler, que acabou entrando nessa lista aí, porque foi o filme que premiou ele como melhor diretor, melhor produtor, melhor... tudo, né? Porque ele se responsabilizou de uma maneira muito íntima com o filme, porque ele é judeu. E... enfim, foi o filme que premiou ele. E esse filme, como a maioria dos filmes, né, é premiado, ele volta ao topo das bilheterias. Então ele teve um bom lucro com esse filme, apesar de ser essa história... esse filme esse filme é maravilhoso, cara. É um drama, né? É um drama. Mas é maravilhoso esse filme, cara. Esse filme tem tipo umas 3 horas. E é aquele tipo de filme que às vezes o cara chega em casa, assim, né? O cara chega do bar de madrugada, quando o bar tava funcionando, ligava a TV pra, sei lá, vou comer um troço antes de me deitar, ligar a TV, tava passando lista de Schindler e o cara ia até às 5 da manhã assistindo daí, assim. É o tipo de filme que tu começa a assistir e não consegue parar, cara. É muito bom esse filme, muito bom. Que tem o... Liam Neeson como Schindler e tal, e ele tá muito bem. E o Ralph Fiennes, cara, é um baita de um nazista, filha da puta. Filme massa, preto e branco. Preto e branco. Ei... que baita filme. Aí, esse é o Spielberg. Próximo! Próxima! James Cameron. Ou Jim Cameron para os íntimos. Ah, não sou brother dele. Eu faço tempo que eu não falo com ele. E aí? 66 anos de idade. Se você for ver, todos esses diretores são tudo, né? Tem uma certa idade, com exceção de um ali que a gente vai chegar nele. Estão tudo velhinho já. Mas é que eles começaram, né? Começaram cedo. Década de 70, 80 ali. E é uma geração, né? De diretores muito grande, assim. Né, de produções muito grandes e tal. É massa de pensar, né? Por isso que volta e meia tem aquelas matérias assim, tipo... e os 5 novos grandes diretores. Isso não só no cinema, né? Isso tem meio que em todas as mídias, as áreas, né? Tipo, as novas bandas do heavy metal. Tipo, cara, nunca vai ter um novo Metallica, um novo Iron Maiden, um novo Black Sabbath. Nunca. E aí tem aqueles memes assim, né? De infinitos planetas, infinitas não sei o que. A Terra tem 20 trilhões de anos e a gente teve a sorte de viver nessa época em que a gente pôde assistir Exterminador do Futuro, Tubarão, escutar e ver um show do Iron Maiden. Isso é uma coisa muito louca, né? Que reflexão bonita. Então segue. Maiores bilheterias do James Cameron. Quer começar com Não, agora nós vamos no teu esquema. Então vamos pelo esquema, então. As maiores bilheterias do James Cameron. Exterminador do Futuro 1 e 2. Excelentes. Lançou... É um dos filmes que ajudou a lançar a carreira do Arnold Schwarzenegger, depois que ele fez o Conan. Ele fez o Conan antes ou depois? Conan é 82. Então ele fez depois, então. Mas tem também o Cactus Jack, o vilão. Mas esse não é o protagonista, não, né? Não é. O Kirk Douglas. Aliens.
Que é um filme bem diferente de Alien, o Oitavo Passageiro. Eu até ia comentar ainda do Exterminador do Futuro 1 e 2, né? O 2 Cara, o 2 assim, é um clássico. O 1 também é, né? Mas é que o 2 é assim, se tivesse que escolher um filme, é o Exterminador do Futuro 2. O Exterminador do Futuro 2 tá muito, muito, muito acima, assim. Cara, que filme é obrigatório. Todo mundo que existe tem que assistir esse filme. É bom demais, cara. É muito bom esse filme. Ele parece que com o tempo se tornou meio redondinho, assim, né? Porque... quem que vai falar o que do filme? Não comentar. Cara, e tudo. E mesmo assim, hoje em dia, talvez aqueles efeitos do T-1000 pareçam um pouco datados, mas ao mesmo tempo eles ainda funcionam, cara. Não dá pra dizer assim, que tosco. Aquela hora que ele vem deslizando assim como metal líquido e você refaz assim e tal. Tipo, tá um pouquinho datado, mas funciona, cara. É muito massa, muito massa. Mas imagina pra época, de que ano é Exterminador 2? 92. Cara, imagina 92, cara. Eu me lembro que eu vi esse filme no cinema e fiquei meio chocado, assim, porque, tipo, aquela história do futuro é uma estrada não iluminada e tal. Que baita filme. Aliens, a sequência de Alien, o Oitavo Passageiro. Acho que a gente já comentou também sobre ele aqui, né? Não. Não lembro. Não, foi no outro programa que eu faço. Alien, o Oitavo Passageiro, do Ridley Scott, né? Isso. Que é um filme de terror. De terrorzão, um clássico, assim, de monstro, tu não vê o monstro, suspensezão, e as pessoas vão morrendo. E naquele clima sempre aterrorizante, tudo muito escuro. E aí, Aliens... Ei, guerra. Ei, é soco na cara dos ET. Se no primeiro tinha só um alien e que tu nunca via, tu via sombra, tu via um vulto e tal. Cara, Aliens tem literalmente soco na cara dos aliens. Então aparece... É guerra civil dele. Aparece um monte de alien e sangue e... E assim, é tão bom... Eu não sei dizer qual que eu gosto mais, cara. Porque eles são muito diferentes. Os 4 é um diferente do outro. Não, mas é que depois são tudo ruim, né? No 3 eles tentam emular um pouco do primeiro, mas não dá muito certo, que é num planeta prisão. O 4 eles fazem uma clonagem pra trazer ela de volta à vida, mas pra mim já não é a Ripley, sabe? É um clone. Não, e o filme é ruim mesmo. E a história do Joss Whedon ainda é ruinzinha. Mas tem algumas coisas que são... O Ron Perlman tá no filme. Tá, Então... Mas é que tem isso assim, o primeiro é muito bom como terror e o segundo é muito bom como ação, assim. E os dois são ótimos como ficção científica. E entretenimento em geral. É muito massa. Depois veio True Lies. Cara, que é maravilhoso, cara. Que é com o Schwarzenegger também. Schwarzenegger de novo. E com a... Jamie Lee Curtis. Que tá no auge da vida dela, assim, ó. Cara, aquela cena do Dance para mim. Cara, que mulher gostosa, cara. Puta merda. Então, o cara lembra do dublado, né? Eu vi esse filme. Dance para mim. E é legal que lá no meio do filme tem um francês, assim, amigo dele. É pra gravar mesmo essa porcaria? Dance para mim. E depois veio Titanic, que foi uma das maiores bilheterias, superou Jurassic Park. Que muita gente desgosta, não sei porquê, mas o filme é muito bom. Porque é um romance, é um drama. Não é só porque é um romance, aí é chato, mas é massa. É claro que é massa, é muito bem feito. Real é muito bem feito. Não, muito bem feito, isso é inegável. Não tem como ninguém falar que o filme não é bem feito. O filme é muito bem feito. Só que, cara, é aquela historinha, né? Água com açúcar, do romancezinho, do não sei o quê. Eu não vejo... Mas é legal, mas é muito bem feito o filme. É muito bem feito. Tem reviravolta da história, tem a construção dos personagens. Cara, tanto que ele foi, né? Sei lá, o filme que mais ganhou Oscar, junto com Ben-Hur, não é? O Titanic. Junto com Ben-Hur e acho que o Senhor dos Anéis, o Retorno do Rei, acho. Foi a consagração dele, o Titanic. E depois ele fez o Avatar. Titanic em 5 segundos. Titanic em 5 segundos. Assista no YouTube aí, Titanic em 5 segundos. E depois disso, ele fez o Avatar. O Avatar é uma história batida? Mas eu sempre defendi o Avatar. É Pocahontas, é Iracema, é Membuí, como é que é a americana? Americana Pocahontas, né?
Enfim, essa história do colonizador... Mulan não é outra história. Não, Mulan é outra coisa. Essa história que outra princesa Disney, assim, mas não. Deve ter, eu acho que tem. Uma vez eles fizeram a compilação da história, que tudo parecido. Ah, o do Último Samurai. Ah, é. Do Tom Cruise. Mas assim, ó, o Avatar tem uma história repetitiva, mas, cara, eu achei um baita de um filme, porque foi o primeiro filme que eu vi 3D em Porto Alegre. E eu, pá, 3D, que legal, não sei o quê. E, cara, excursão pra ver Avatar. Não foi excursão, não. E assim, como um filme de aventura, é muito legal. Traz todo um negócio de consciência ecológica, que ele veio pesquisar na Amazônia e tal. E como audiovisual, é muito bom, né? Cara, imagina um filme que teve milhões pra ser feito, com uma baita de uma equipe técnica e tal. O filme, cara, tem um impacto visual muito grande, assim. É muito bem feito também. Eu já não acho que é um filme... Eu não acho que é um filme tão legal, assim, por isso, sabe? Por ser uma história que no início do filme tu já sabe o que vai acontecer. Apesar de que Titanic, tu sabe também, né? Tu sabe que vai afundar essa porra aí. Se o cara sair surpreso. Mas assim, ó, dessa lista que tem, eu acho que o James Cameron, pra mim, é um dos diretores mais legais, porque tu vê que ele demora um século pra fazer um filme. E quando ele faz um troço que estoura a bilheteria, assim, tipo Titanic, ele lançou... Foi a maior bilheteria de todos os tempos durante muito tempo. Depois ele lançou o Avatar, ele desenvolveu toda uma tecnologia nova. Isso que eu ia falar. Ele inventa os negócios. Investe, sabe? Sendo que depois do Titanic, ele fez um documentário que ele criou um submarino. Submarino pra ir lá no Titanic e gravar o navio afundado, sabe? Assim. Tipo, ele é o dono da Digital Domain, que é uma das... Não sei se ainda existe, uma das maiores empresas de efeitos especiais. Então ele sempre investiu o dinheiro dele pra desenvolver tecnologias novas. Tipo, o T-1000 foi uma ideia dele. Tipo, não tinha efeito especial. Então vamos desenvolver. E ele foi lá e criou. Então, assim, ó, é um dos caras mais admiráveis que tem, assim, isso é um troço no muito cinema. massa. O último filme que ele fez, acho que foi Avatar. Que é o que? 2006? Não, é 2002, eu acho. É? Não. Cara, começo dos anos 2000. Eu acho que é meio ali. Tá, tudo bem. Então ele tá desenvolvendo tecnologias novas pra fazer o segundo Avatar, que vai ter Avatar até o 5. Ele já anunciou que tem uns 4 Avatar, né? Então, assim, é um cara admirável na indústria. Avatar 2009. 2009? É. Pois é. Então, com que filme ele começou, o senhor James Cameron? Cara, isso é genial, cara. Outra, antes da gente falar do filme que ele começou também, é interessante falar do início da carreira dele, porque ele era um cara que trabalhava com efeitos especiais, né? Com efeitos práticos. Então, ele trabalhou em diversos filmes fazendo aquelas maquetes de cidadezinha que vai passar uma nave voando, sabe? Aquele tipo de coisa assim. Criando os efeitos práticos dos filmes. Então, ele, né, não é um cara, tipo, de repente, é diretor e tal. Então o cara já trabalhava com isso, bastante ligado, então, né, com essa criação de coisas visuais e tal. Por isso que é interessante, ele mesmo com um diretor mega aclamado e tal, ele continua investindo muito nessa criação dos efeitos especiais. Então ele segue, né, tendo um contato muito próximo com essa área de origem dele. E o filme da estreia dele é Piranhas 2, Assassinas Voadoras, de 1981. Eu vi esse filme no Supercine da vida. Ou seja, trecheira, cara. Muito trecheira. E isso é muito massa de saber, assim, né? Que o cara que fez Titanic começou fazendo Piranhas 2, Assassinas Voadoras. E o primeiro é do Joe Dante, eu acho, né? Do Joe Dante? É, eu acho que é. Do que se trata o filme? Anne é uma instrutora de mergulho que, ao investigar a morte de um mergulhador, descobre que os responsáveis são peixes parecidos com piranhas e que possuem asas. Mas o nome do filme é Piranhas Assassinas, mas são peixes parecidos com piranhas. Ela tenta convencer o gerente de um resort local a cancelar a celebração anual do peixe frito. Cancela o peixe frito. Cancela o peixe frito, não vai fritar os peixes voadores aí, que eles vão matar vocês tudo. Estão fritando os parentes. Eu me lembro do final. Dá pra falar o final do filme? Dá! Tu lembra? Tu viu esse filme? Eu vi, mas eu não me lembro do final do filme. Eu sei que eles estão mergulhando, eles vão pra um navio, daí as piranhas voadoras vão tudo atrás deles, daí eles colocam bombas no navio. Daí eles saem por uma escotilha do outro lado do navio.
Daí ela tenta nadar lá pra cima, explode. Daí eles explodem o navio, morre todas as piranhas voadoras. E elas estavam tudo emboladinho num cardume só. Estavam tudo num cardume só. Então, assim, ó, o filme é Coisa bem tosco. idiota. O filme é bem tosco, tu vê às vezes umas piranhas voando, assim, ou é alguém jogando, ou é pendurado por cabo. Cara, sabe? É massa. Cara, assim, ó, é uma experiência que o cara teve E as piranhas saem de dentro do mar. Piranhas saindo de dentro do mar. E aí as pessoas saem correndo, fugindo e se atiram numa piscina. Então, assim, o próprio James Cameron, ele diz que nem considera esse como sendo o primeiro filme dele. Isso aí é pau no cozice, Ele cara. considera que o primeiro filme dele é o Exterminador do Futuro. Mas ele considera que esse Piranhas é o melhor filme de piranhas voadoras já feito. Então... Não é, porque depois teve aqueles remakes que são legais. Mas não são voadoras. São? Não são. Piranhas 3D? Não são voadoras. Não, aquela que pega um não tico são, do cara. que morde o tico do cara, arranca o tico do cara. Não são voadoras. Não são mesmo, cara, é verdade. Então esse é o melhor filme de piranhas voadoras. Aqui, apesar do primeiro, eu não lembro. O primeiro eu não lembro mesmo. Eu não me lembro do primeiro. Eu me lembro que o segundo foi mais marcante porque era 2, sei lá, Porque agora elas estão mais agressivas. Boa parte da direção desse filme coube ao produtor executivo, o tal do Ovidio Assonitz. Ovidio Assonitz, G. Assonitz. Ele não estava satisfeito com o trabalho de James Cameron e tal, daí ele disse que ele pode gravar, mas não pode ver nem participar da pós-produção. E o James Cameron ficou putaço da cara e, gravou como ele queria. Lá na edição, eles montaram o filme e lançaram. O James Cameron tava muito insatisfeito com isso. E se tu for calcular aqui, ó, quantos anos o James Cameron tinha quando fez esse filme, 25. Um guri. Também, que nem o Spielberg tinha 23, ele tinha 25. Mas o James Cameron, ele sempre teve fama de ser, tipo, mais marrento. Tipo, a história é minha, eu que quero contar. Por isso que ele sempre teve domínio nos filmes dele, assim. Tipo, Titanic, ele brigou muito com a Fox. Porque a Fox tá botando dinheiro. Cara, a gente já botou 300 milhões no filme e tal. Ele, o produtor não vai dar certo, e deu certo. Enfim, décadas depois, eles lançaram um DVD com um corte do James Cameron. Versão do diretor. Versão do diretor com 20 minutos a menos e um monte de cena reeditada e tal. E desde essa época o James Cameron é marrentão assim, porque, o filme é meu, a história é minha, deixa eu contar do jeito que eu quiser. Claro, eu que sei. Depois dos últimos filmes, Avatar principalmente, eles deram o domínio pra ele da produção, tranquilo. Faz o que tu quiser aí. Depois do Titanic e do Avatar terem lucrado 2 bilhões cada um, sabe? Enfim, eu gosto muito dos filmes dele. E cada vez que ele demora um tempão pra fazer um filme... gera uma expectativa muito grande, né? Cara, já passou mais de 10 anos do Avatar, e até os filmes que não são sucesso, assim, tipo um estouro de bilheteria, tipo aquele O Segredo do Abismo, eu acho legal. É legal. É muito legal. Qual é o outro que ele fez? Bem... Ele dirigiu pouca coisa na vida. Não me lembro que outro filme ele fez. Ele tá como produtor de vários filmes, assim, tipo aquele Alita, Máquina de Combate. Segredo do Abismo, por sinal, é muito massa. É muito bom. E tem uma versão estendida que é mais legal ainda. Então, tá aí. Esse é o James Cameron com Piranhas 2 Assassinos Voadores. Agora, cara, esse pra mim, é o cara que mais representa esse tema de hoje. Que é o Peter Jackson. O Pitinho. Cara, Peter Jackson, né? O cara dirigiu O Senhor dos Anéis. O cara ganhou uma porrada de Oscar. Não sei se ele mesmo ganhou, né? Mas ganhou. O Senhor dos Anéis, o filme, né? Com a produção dele ali, né? Ganhou um monte de Oscar. Senhor dos Anéis é também um dos filmes, né, mais marcantes, assim, do século XXI. É uma das franquias cinematográficas, né? Que o primeiro é 2000 ou 2001? Bom, se for 2000, é século XX. Qual foi o ano que foi lançado o terceiro filme do Matrix? Não sei. Só sei que o primeiro é 99. Tá, então é 2000, 2001 e 2002. Tá, deve ser. Ou 2000...
2002, 2003, sei lá. Não faz a diferença também. Eu sei que o Senhor dos Anéis... Anos 2000, a partir dos anos 2000. Então, né, dos filmes a partir dos anos 2000, a franquia Senhor dos Anéis é uma das mais conhecidas, mais faladas, mais cultuadas, né? Tem gente que odeia, mas provavelmente é porque nunca assistiu e vai na onda dos memezinhos de vamos ver Senhor dos Anéis, estou dormindo. Tem gente que nunca leu os livros e é fã ardoroso. Não tem problema nisso também. Pode ser fã do filme, mesmo não ter lido. Quantas vezes você já leu o livro, Marcelo? Cara, pra te falar a verdade, eu comecei a ler o primeiro, e dormiu. O Senado do Anel. Cara, eu não passei da 4ª página, da 5ª página. Tá louco. Sim, mas é inegável que os filmes têm uma ambientação muito legal, são muito bem feitos e tudo mais, etc e tal. Depois ele fez o quê? King Kong. Não, deve ter uma lista aqui, né? Trilogia Senhor dos Anéis, King Kong, trilogia O Hobbit, que não é muito legal. Não, na verdade, assim, ele dirigiu poucos filmes. Sim. Ele dirigiu um que tem uma menininha que é sequestrada e assassinada. Não, ele não é diretor de um que é de umas cidades que são umas coisas gigantes, uns robôs gigantes. Máquinas mortais. Sim. Não, ele é produtor. Produtor. Ele dirigiu pouquíssimos filmes. Além dessas 3 maiores essas bilheterias aí, que é a trilogia do Senhor dos Anéis, King Kong e a trilogia do Hobbit, ele dirigiu mais uns 2 filmes, aquele Frighteners, com o Michael J. Fox. É verdade. Que eu acho muito legal aquele filme. Tem uma representação da morte muito legal. Então ele dirigiu poucos filmes da carreira dele. E as maiores bilheterias dele são essas aí. Senhor dos Anéis, o Hobbit e King Kong. Cara, King Kong, todo mundo fala muito mal, eu acho ok. Eu acho legal o filme, eu acho muito legal. Divertido, assim. Um filme onde o Jack Black tenta ser levado a sério, sabe? E, cara, onde o filme tem uns vermes gigantes comendo pessoas. Cara, essa cena é muito legal, massa, né, cara? E por mais que seja digitalzão, assim, é muito legal. O pânico dos caras ali. E o King Kong matando um tiranossauro lá, destruindo a cabeça de um tiranossauro. É legal. Acontece que a gente tava acostumado com o King Kong dos anos 80, que, tipo, não tinha nada de dinossauro e tal, por questões de técnicas, né? Daí o Peter Jackson sempre quis fazer uma adaptação bem mais fiel do filme de 38, 39. E daí ele meteu dinossauro, meteu aqueles bichos gigantes e tal. E eu gosto bastante. O Hobbit não ficou muito legal, assim, né, porque... E aí não sei se é só culpa dele ou culpa do estúdio ou o quê, porque espicharam um livro de 300 páginas em 3 filmes. Cara, é culpa do estúdio, tanto que o Guilherme Del Toro, que a gente já vai falar dele também, ele tava cotado pra dirigir os filmes. E o Guilherme Del Toro, tipo, tá uma bagunça, a Fox tá querendo que eu faça todos esses filmes aqui em prazo curtíssimo, tô fora. O próprio Hobbit lá, esqueci o nome do ator lá, que tava de cara também, né? Tem aquelas cenas de bastidores que ele fica assim o tempo inteiro pra câmera. Assim. Eles estavam indignados porque a Fox deu um prazo muito... Cara, pra produzir O Senhor dos Anéis, ele levou uns 10 anos pra produzir, dirigir e tal. O Hobbit deram 2 anos pro cara fazer tudo, sabe? Porque a Fox queria fazer uma trilogia. E ele tinha 2 histórias. Um filme pra fazer... ou melhor, uma história pra fazer 2 filmes. E mandaram ele espichar o roteiro, enfim, a culpa foi do estúdio. E diferente do Senhor dos Anéis, que os filmes têm início, meio e fim, o Hobbit não, assim, o Hobbit tem início, meio... No primeiro, por exemplo, acho que é o primeiro que acaba com o dragão indo em direção da cidade, assim. É o segundo. Cara, não é um final, isso não é um final, sabe? Eles tiveram... Mesmo que a gente saiba, né, que vai ter uma continuação, que nem no Senhor dos Anéis, os filmes têm um final. Ali não, fica aquilo aberto. Por quê? Porque no livro, no próprio Senhor dos Anéis, era cada um baseado num livro, que os livros tinham finais. Ali no Hobbit não, era um livro só. Então, realmente, é uma coisa só, assim. E eu não sei, provavelmente existe algum corte de fãs transformando os 3 em um só, assim. Talvez um filme de 3 horas, mas que seja melhor do que os 3 filmes, assim. Um ator de Hollywood fez esse corte. Como é que é o nome dele? Eu não vou lembrar. Eu sei que um cara de Hollywood, ele editou os 3 filmes, transformou num só. Diz que é muito bom. Deve ser. Aí é legal, aí deve ser legal. Ele fez um filme de 3 horas que conta a história de todos. Não, assim. Porque ele tem todos aqueles elementos visuais, tudo, que são muito massa, perfeito, né? Perfeito. Só que o problema é o jeito que a história foi sendo contada, enrolada. A culpa não foi dele. Tá, vamos seguir adiante. Com que filme ele começou? Ele começou com aquela maravilha, chamado Náusea Total.
Ou inclusive, bad taste. Ou no Brasil, em alguns momentos, é chamado como trash. Náusea total. Até o nome do filme botaram aí. Trash, náusea total. E é um filme muito, muito, mas muito, muito trash mesmo, assim. O filme é muito tosco. Mas isso é maravilhoso, cara. Tu tem aquela sensação de filme feito no pátio, assim, ó. Tá, não é tanto assim, né? Não é tanto. Olha, pode até mas ser. Mas é quase isso, tem cara. É quase que isso. eles fizeram assim. É quase isso. Então eu vou ler aqui uma sinopse, ó. Na pacata cidade de Kaioru, qual é o nome da porra da cidade? Toda a sua população deu uma hora para outra, deve ser, né? Exato. De uma hora para outra, some misteriosamente. A explicação não demora a surgir. Houve uma invasão alienígena. Os ETs tomam a forma dos habitantes e saem em busca de carne humana para abastecer uma rede intergaláctica de fast food regado a muita escatologia. Cara, e aí é genial, porque esse é um filme que tem muita nojeira. Muita nojeira, assim. Tipo, tem uma cena em que tem um cara que tem a cabeça dividida no meio e aí o outro vem comer de colher, assim, tipo, o cérebro, sei lá o que do cara. Tem uma hora que eles estão passando de mão em mão um prato de gosma de cérebro que eles vão comendo e tal. Tem uma hora que... Tem uns alienígenas bizarros, que a capa, inclusive, do filme é um alienígena, assim, né? Com uns dedos de espuma gordão, assim, com uma metralhadora, eu acho que ele tá na mão, né? Tem um pôster ali na outra sala. E é tipo trifeio, assim. Os ETs é grotescão, é grotescão. Trifeios, são barato, assim. Só que, cara, isso faz o filme ser muito divertido. É aquele tipo de filme que é tão ruim que é muito divertido, sabe? Ele é muito legal. Por essa coisa, assim, de muito efeito prático. Tipo, cara, o cara, cabeça dividida no meio e o outro comendo gosma da cabeça do cara. Esses ET feiozão de metralhadora na mão. Tem uma hora que o cara sai de dentro de um, assim, tipo, rasgando de motosserra, aquela sangueira, aquela podreira e tal, assim. Cara, é muito divertido. É extremamente recomendado esse filme também. Pra hora que eu estiver jantando. Esse filme levou 4 anos pra ser feito. Nos fins de semana, né? E nos fins de semana... Tem uma história que até não tá aqui, que é interessante, que teve um amigo... Porque esse filme foi feito com o Peter Jackson, ele atua também. Sim, ele que sai, inclusive, assim, lá de dentro do cara e fala, eu nasci de novo. Ele fala uma participação daquele Fright. Ou será também. Que isso... Não, é nesse filme. Um amigo dele ele tava sempre casando e se separando. Daí teve um dia que ele casou com uma das atrizes do filme. Nesse tempo de 4 anos, eles se separaram e não queria mais atuar porque ela tava no filme. Daí eles tiveram que trocar a atriz, chamar uma outra parecida ou matar ela pro cara poder voltar pro filme. Eu não achei que tem que gravar tudo de novo com a atriz dele. Não, que sacanagem. Mas assim, esse filme nunca teve um roteiro fixo, assim. Como eles gravavam só finais de semana, ele tinha as ideias da semana pra gravar naquele fim de semana. E foi indo desse jeito, assim. Cara, 4 anos é muito tempo pra gravar um filme. As cabeças dos aliens feitas por Peter Jackson na cozinha de sua mãe são envergadas, porque senão elas não caberiam no forno onde o látex foi endurecido. Cara, olha isso, cara. Isso é genial. Isso é muito genial, cara. Pensa que um cara, tipo, Peter Jackson, cara, o cara que botou O Senhor dos Anéis com 1 milhão de Oscar lá, o cara fazia as cabeças dos ET no forno da mãe dele, por isso que a cabeça dos ET é daquele jeito, assim. Cara, isso é uma lição de moral, de moral. É uma lição de vida pra você que quer esperar a oportunidade. Faz. Daí, se der certo... Por exemplo, a gente tá sentado num sofá quebrado aqui, ó. Vou sentar aqui, ó. Ó, o sofá quebrado, daqui a uns... Ó, o clássico grandão lá. Daqui a uns 40 anos, a gente vai estar sentado num sofá de ouro. Que merda. Não, outra coisa engraçada desse filme, que o cartaz nosso ali é o ET fazendo assim, né? No VHS que foi lançado nos Estados Unidos, vinha um dedo a mais. Um adesivo adesivo pra colar no dedinho pra ele ficar fazendo um V, né? O pessoal que faz o Vzinho aí, ó. Então, nos Estados Unidos, os caras da locadora pegavam esse dedinho, colavam e faziam o ET... Nem era assim, era assim. Fazendo um 2 de V, de Vitória, sei lá eu. Que tosco. Porque esse filme, qual é o país dele lá? Nova Zelândia. Nova Zelândia. E aí vale a pena comentar também do segundo filme dele, que é um dos melhores filmes de todos os tempos, que é Fome Animal. Fome Animal.
que tá por aqui, ali. Não sei se aparece. Não aparece, tá muito escuro na imagem. Ah, do bebê. Fome Animal, aquele um dos melhores filmes de zumbi de todos os tempos, que é uma macaquinho morde a velha. É uma comédia de terror e tem litros e litros e litros e mais litros de sangue escorrendo na tela. Tem bebê bizarro, tem padre matador de zumbis, tem macaco rato da Sumatra. E então assim, o Fome Animal é obrigatório. Próximo diretor é... Guillermo del Toro. Mas o Guillermo del Toro, ele, né, até hoje ele faz filmes do mesmo gênero, assim. Faz. Ele se aventurou em algumas outras coisas ali. O Guillermo del Toro tá com 56 anos e é um cara que tem uma carreira... Ele tem uma marca muito forte, assim, dos trabalhos dele. Ele mesmo ilustra os personagens dele e tal. Ele é um baita de um artista, assim. E ele... A gente vai começar com as maiores bilheterias ou com... Pode ser, com as maiores bilheterias. Ele não tem muitos filmes com maiores bilheterias, né? Poderia ter, porque se as pessoas levassem em consideração o Labirinto do Fauno, por exemplo, né? Que até a Meryl Streep indicou lá para as pessoas verem, né? Porque é um filme muito bom. Mas, por exemplo, o Blade 2, ele pegou o Blade, fez o segundo filme e fez um sucesso maior que o primeiro. Que é massa. Que é legal. O Hellboy, ele pegou o Hellboy, fez um filme legal, divertido. Legal também. Bem legal. O último que saiu é uma porcaria, não é produzido nem dirigido por ele. E fez o Pacific Rim, que é uma das maiores bilheterias da carreira dele, que é aquele dos robôs gigantes lutando contra os kaijus. E é legal. Eu gosto muito daquele filme, porque é muito pipocão, assim. É muito pipocão. Apesar de também não ter nada novo, né? Quantas vezes já... histórias, principalmente japonesas, sobre robôs gigantes lutando contra monstros gigantes, né? Mas é legal, é bem feito. E essa característica do Guilherme Del Toro das coisas muito expressivas graficamente, né? Então, cara, tem um requinte visual sempre muito grande, assim. Nesses casos, as maiores bilheterias... Não dá pra dizer que é tanto do tradicional dele, assim, né? Daquele horror gótico e tal. Talvez o Hellboy tenha um pouco mais disso. Mas a gente pega alguns filmes que nem são muito bons dele, por exemplo, como A Colina Escarlate, que não é legal. Aquele do gurizinho... Visualmente, Colina Escarlate é muito massa, sabe? Aquele do gurizinho... O filme do gurizinho que a gente falou semana passada, eu acho, que era uma criança no orfanato. Orfanato? Talvez, mas é dele? Não lembro. O gurizinho é aquele que tá no orfanato lá, que é um fantasminha, que usa saquinho. O orfanato. É orfanato, né? O orfanato. Ele tem uma coisa mais sombria, um design que é muito a cara dele, assim. Tu conhece o Mimic? Que é uns baratão gigante. Não lembro. Cara, é muito legal esse filme. O filme é muito nojentão. É dele? É dele. Não lembro desse filme. Daí a mulher, tipo, ela tá num metrô e daí vê um cara de casaco e não é um cara de casaco, é uma espécie de um baratão, assim. Cara, é muito legal. Então, ele tem uma marca muito forte, assim, na direção dele, uma coisa meio gótica, o Labirinto do Fauno, né? O Labirinto do Fauno tem as criaturas filme. Muito marcantes, né? O bicho com os olhos na mão, aquele e tal. Cara... Né? E todos aqueles detalhes que são colocados. E outra coisa muito importante também, que ele gosta muito de desenvolver isso de forma prática, né? Com fantasias dos personagens. Até no Hellboy a gente tem aquele monstro meio cachorrão no início do filme lá. E, claro, tem cenas que aquilo é digital, mas tem cenas que é um cara numa fantasia. Mecatrônico. Assim. E, cara, isso é muito, muito massa. No Colina Escarlate, aquele fantasma que aparece lá e tal, é aquele Javier Botet lá, que é um espanhol, mexicano, não sei o que cara é. Que é um cara ultra magro, assim, que ele interpreta todos os monstros de tudo que é filme, assim. Aquele Mama é ele, aquele homem, o homem curvado do Invocaverso lá é ele também. Então esse cara interpreta todos esses seres que são, sabe, que se contorcem, assim. Tipo, é um cara muito bizarro, esse Javier Botet. E esse cara participa bastante das produções do Guilherme Del Toro. E o Del Toro começou a carreira dele com um filme chamado Cronos, de 1993. Ele fez um filme antes, mas é um filme, tipo, meio de estudantes, independente e tal, e nem foi pro circuito comercial, então não dá pra considerar como o primeiro filme dele. Mas é muito bom. É muito bom. É um filme de vampiro bem diferente, assim. O Cronos? Em 1536, um alquimista cria o Cronos, objeto que concede vida eterna a quem o detém. Séculos depois, Cronos chega às mãos de um vendedor que dispara o mecanismo e causa uma grande transformação na sua vida.
Do seu interior sai uma aranha que injeta no corpo de seu portador um estranho líquido. Aos poucos ele percebe que seu corpo está rejuvenescendo, mas também passa a ter obsessão por sangue. Então tem essa pegada diferente, assim. Nós vamos ter que correr, né? Vamos pular. Vamos só citar que a gente colocou na lista aqui o James Wan, que é o mais jovem de todos. 43 anos. Ele já fez coisas como, né, as grandes bilheterias dele, Invocação do Mal 1 e 2, que não tem nada de novo, mas ok, são legais. Velozes e Furiosos 7, que é um troço completamente fora da casinha. E assim. É muito divertido esse filme. Eu nunca vi, nem quero. E Aquaman, que também eu não vi, não sei se... Que é muito divertido também. E, cara, eu não sabia, a gente comentando semana passada pra escolher a pauta, que daí o Marcel comentou que ele que tinha dirigido o primeiro Jogos Mortais. Cara, e o primeiro Jogos Mortais é maravilhoso, é muito bom. Que filme foda. E é também o primeiro filme dele. Então, tipo, pá, que massa, né? Tem um plot twist no final que marcou o filme. Os outros todos, depois Jogos Mortais 2, 3 e 4, é só uma maneira diferente de matar pessoas. De uma maneira que a pessoa tenha que se sacrificar pra se salvar e tal. Então, virou uma coisa meio repetitiva, assim. Mas o primeiro é excelente. Cara, esse primeiro... Teve um investimento de 1,2 milhão e arrecadou 103 milhões, sabe? Tipo, uma característica dos filmes do James Wan é que eles custam pouco, daí a proporção de bilheteria é maior, então, tipo, é muito mais lucro. 18 dias de gravação. Cara, que baita filme. E pra fechar aí... Um também que representa muito bem essa lista aqui, junto com o Peter Jackson, assim, que é o Sam Raimi. O Sam... 61 aninhos, e ele é muito conhecido pelo Evil Dead 2. Como maiores bilheterias, o 2 lucrou bem mais que o primeiro. Então por isso que tá o 2 aqui nessa lista. Né? A trilogia Homem-Aranha, que foi... aquela primeira, né? Com o Tobey Maguire. O que é aquilo ali? Início de 90? Fim de 90 ou início de 2000? Início dos anos 2000. Eu não gosto. 1, 2 e 3. Não gosta? Não gosto. E ele dirigiu Oz, Mágico e Poderoso, que é um filme muito família, é um filme bem divertido e lucrou muita grana com esse filme. Foi um dos filmes que foi lançado aí naquela fase do 3D e tal. E é legal. Com muitos efeitos visuais, né? Muito. E eu até peguei esse filme não apostando muito, e ele é bem legal, bem divertido. O Sam Raimi, então, né? Ele começou, né? Já entregou ali Evil Dead 2, então, tipo, ele começou com Evil Dead. Né? Um filme também tá no topo dos melhores e mais marcantes filmes de terror e filmes trash, até dá pra dizer, de todos os tempos, assim. Né? Até hoje, ainda teve, há poucos anos atrás, teve produção ainda de seriado, né? Ash vs The Evil Dead. Teve alguns anos atrás, teve remake. Então anunciaram agora que vão fazer uma continuação, uma nova e tal. Então ainda tem... Ele ainda trabalha mais ou menos produzindo, até dentro do gênero e tal, mas ele também já fez outras coisas bastante fora, né? A gente já falou sobre Darkman em outro programa, que é dele. Arrasta-me para o Inferno, que eu acho bem legal. Arrasta-me para o Inferno, que também é um filme de terror, e também que ele tem aquele climão, né, de tosqueira grotesca, assim, aquela velha vomitando na cara da outra, assim, e tal. Mas ele, né, é um diretor hollywoodiano, ele vai dirigir o quê? Cara, vai dirigir o Doutor Estranho no Universo da Loucura. Multiverso da Loucura. Cara, então, sabe, o cara tem que dirigir filmes da Marvel, que são os troços que mais ganham grana atualmente, assim, e tal. E ele começou fazendo o Evil Dead, que começou ainda com um curta que eles tinham feito chamado Night in the Woods, alguma coisa assim. Por aí. Não, acho que Night in the Woods é o nome de um jogo. Não, tem um nome metido nesse. Mas é Wood. Eu vi esses dias até sobre o filme. Wood, alguma coisa Wood. Within the Woods. Que é o nome do curta que eles fizeram. E aí eles, né, lançaram pra ver se conseguiam arrecadar uma graninha. E aí fizeram o primeiro Evil Dead. E aí depois fizeram o segundo Evil Dead, que é praticamente um remake do primeiro, assim. Conta a mesma história do primeiro, mas acrescenta mais coisa. Né? E aí o terceiro é continuação mesmo, mas... O terceiro ele viaja, né? O segundo e o primeiro... E aí tem muito esse clima de terrorzão com comédia, assim. Muita nojeira. Sabe como é que eu comecei a assimilar o filme? Tipo, o Evil Dead é um grupo de amigos que vai numa cabana no meio da floresta e lá eles liberam um demônio.
né? Mas eu vejo tudo como essa coisa de ter humor no meio parece um deboche do demônio com as pessoas que estão lá, sabe? Tipo, de torturar psicologicamente o Ash, que é Vocês vão ser fudidos de qualquer jeito. Então, cara, é um dos filmes mais legais que tem. E na época que foi lançado, foi considerado um dos filmes mais pesados em termos de terror. Tanto que ele recebeu a classificação X, que era uma classificação dada só para filme pornô, né? O Stephen King fez uma matéria sobre esse filme na revista Rolling Stone, que foi o que abriu portas pro Sam Raimi, assim. Todo mundo falando bem do filme, o filme fez sucesso na Europa e foi bem surpreendente. E a coisa que é legal a gente vê em termos de making off e tal, os caras com pouquíssimo orçamento, então produzindo maneiras de filmar aquelas coisas. Então aquela cena em que o Ash sai rodando assim pela floresta e tal, os caras fizeram uma estrutura toda pra conseguir filmar aquilo. Aquele lance, né, da visão do demônio indo assim, uma câmera acelerada, né, destruindo as coisas pelo caminho. Então, cara, é muito massa mesmo. E pensar também que é legal porque ele sempre faz os filmes com uma equipe mais ou menos, né? Tem o Robert Tappert que participa, o irmão dele que sempre quebra o galho. Bruce Campbell. O Bruce Campbell participa sempre das produções dele e tal. Ele tá no Homem-Aranha lá, sempre fazendo um papel diferente. Então, cara, é muito massa. Muito massa. E Evil Dead, né, como eu já falei, tá no topo, assim, tipo, é um dos meus filmes favoritos e né, nessas top 10 de qualquer lista que tiver de filmes de terror, provavelmente vai estar lá o Evil Dead. É muito marcante, assim, né? Muito também entrou pra cultura em geral, cultura pop, alguns personagens, aquele esquema de abraço com motosserra, aquelas coisas. Algumas falas, né, do Groovy, Hail to the King, por exemplo, Duke Nukem, né? O Duke Nukem é bastante sugado do Evil Dead, aquelas frases, né, que são faladas e tal. Esse terror de meio da floresta, que todo mundo vai pro meio da floresta, aí aparece uma coisa pra matar, é muito Evil Dead e tal. E aquele carro, só pra fechar, aquele carro que tem, o carro do Ash, é o carro do Sam Raimi que aparece em quase todos os filmes dele. É o carro que o tio Ben usa no filme do Homem-Aranha pra levar o Homem-Aranha lá pra lutar. Então, tipo, esse carro ele tem até hoje, e ele usa, até no Arrasta-me para o Inferno, é um carro de um dos personagens lá que dá carona pra atriz principal. Massa. Enfim, baita diretor, baita filme. É isso. Tem outras ideias de outros diretores? Nos digam aí. No momento, não. Não, tô dizendo pro público. Ah, tá. Vocês centenas de pessoas que nos assistem, que outros diretores vocês acham que seria interessante? Escreva ali, ó, nos comentários. Venham aqui comprar uma cerveja. Daí fala aqui no ouvidinho. Não, no ouvidinho não. Do Marcel. Tchau pra ti. Feito.